Parte 1. Você já abriu os olhos no meio da noite. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, e sentiu aquela urgência familiar. É 3 da manhã, o mundo está quieto, mas seu corpo te puxa da cama, forçando uma caminhada sonolenta até o banheiro. Você tenta voltar a dormir, mas o sono parece escorregar, deixando apenas frustração. Se isso soa como sua realidade, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Para muitos de nós, entre 60, 70 ou 80 anos, essas idas noturnas ao banheiro se tornam tão comuns que parecem inevitáveis, como se fossem apenas parte do envelhecimento. Mas aqui está a verdade: não precisa ser assim. Acordar várias vezes à noite para urinar não é só inconveniente, é exaustivo. Rouba seu descanso, sua energia, sua paciência. Mas a boa notícia é que, na maioria das vezes, isso não é algo que você precisa simplesmente aceitar. Muitas vezes, o problema está em hábitos simples, coisas que fazemos ou não fazemos, sem perceber, e que, com pequenos ajustes, podem transformar suas noites. Neste vídeo, vamos explorar 5 erros comuns que podem estar causando essas interrupções noturnas, desde o que você come até o que deixa de fazer antes de dormir, e um 6º fator surpresa, que pode estar sabotando seu sono. Cada erro vem com uma solução prática, fácil de aplicar, que não exige remédios caros ou mudanças drásticas. São passos gentis que respeitam o ritmo do seu corpo e te devolvem noites mais tranquilas. Imagine deitar na cama, sem temer o relógio, sabendo que seu corpo vai te deixar descansar até o sol nascer. Imagine acordar com energia, sentindo-se leve, pronto para aproveitar o dia com seus netos amigos ou aquele hobby que te faz sorrir. Parece um sonho, não é? Fique comigo até o final para descobrir como essas mudanças podem te ajudar a dormir melhor, sentir-se mais confiante e viver com mais leveza. Comente. Quero noites tranquilas para nos contar que você está aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe sua história para inspirar outros. Vamos juntos reconquistar o sono que você merece. Parte 2. O sal que rouba suas noites. Como o jantar pode despertar. Você já se sentou para um jantar reconfortante, talvez uma sopa quentinha ou um sanduíche caprichado, e sentiu que estava cuidando de si mesmo, mas horas depois, lá está você acordando no escuro, com os pés tateando o caminho até o banheiro. Parece que o corpo te traiu mesmo quando você achava que estava fazendo tudo certo. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, o que colocamos no prato à noite, especialmente alimentos salgados ou processados, pode ser o culpado silencioso por essas interrupções noturnas. É um hábito tão comum que passa despercebido, mas, com um pequeno ajuste, pode transformar suas noites em momentos de descanso profundo. A ciência por trás do problema. Alimentos ricos em sódio, como sopas enlatadas, embutidos salgadinhos ou até pratos prontos, têm um efeito poderoso no corpo. O sal faz com que você retenha líquidos durante o dia, armazenando água nos tecidos como pernas e pés. Quando você deita à noite, o corpo muda de marcha, esses líquidos voltam para a corrente sanguínea e os rins começam a filtrá-los, produzindo mais urina. Esse processo, chamado de diurese noturna, é o que te acorda com a bexiga cheia, mesmo que você tenha evitado líquidos antes de dormir. Com a idade, os rins ficam mais sensíveis a esse desequilíbrio e a bexiga, que perde um pouco de sua capacidade de retenção, envia sinais mais frequentes. O resultado: noites interrompidas e um cansaço que se arrasta até amanhã. A história de Dona Neuza. Conheci Dona Neuza, uma costureira aposentada de 69 anos que vivia em uma casinha colorida em Fortaleza. Ela adorava cozinhar para os filhos e netos, enchendo a mesa com pratos que contavam histórias de família, um ensopado de carne, um pão com mortadela ou uma sopa de pacote para os dias corridos.
Era a minha forma de mostrar amor. Ela me disse com um sorriso que escondia o cansaço. Mas à noite, Dona Neuza enfrentava uma batalha, acordava 2, às vezes 3 vezes, para ir ao banheiro. Eu achava que era só a idade que não tinha jeito, confessou com um suspiro. Ela não percebia que os alimentos salgados do jantar, a sopa enlatada ou presunto no sanduíche, estavam sobrecarregando seu corpo. A solução: jantares mais leves e alimentos frescos. Dona Neuza decidiu fazer uma mudança simples, mas poderosa. Ela começou a prestar atenção nos rótulos dos alimentos, escolhendo opções com menos sódio. Em vez de sopas prontas, ela passou a fazer uma sopa caseira com abóbora e ervas frescas como manjericão, que davam sabor sem o excesso de sal. A abóbora, rica em potássio, ajuda a equilibrar os líquidos no corpo, reduzindo a retenção de água, que leva à diurese noturna. Além disso, suas fibras facilitam a digestão, evitando que o corpo lute para processar alimentos pesados à noite. Dona Neuza também trocou embutidos por frango grelhado ou peixe fresco, temperados com limão e azeite. Ela começou a jantar mais cedo, por volta das 18 horas, para dar tempo ao corpo de processar os alimentos antes de deitar. No começo, achei que ia sentir falta do sal, mas a comida ficou até mais gostosa. Ela disse com os olhos brilhando. Em 2 semanas, Dona Neuza notou que acordava apenas uma vez por noite e às vezes dormia direto até o amanhecer. Eu me sinto mais leve, não só no corpo, mas na alma, completou com um sorriso que parecia abraçar a todos. Como você pode? Começar, leia os rótulos, escolha alimentos com baixo teor de sódio, evitando sopas enlatadas, embutidos ou pratos prontos. Inclua abóbora, faça uma sopa, ou purê de abóbora com ervas frescas como manjericão ou salsinha para o jantar 2, 3 vezes por semana. Jante mais cedo. Tente comer pelo menos 3 horas antes de dormir, idealmente antes das 19 horas, para aliviar o trabalho dos rins à noite. Tempere com cuidado. Use limão, azeite ou ervas para dar sabor, reduzindo o sal de cozinha. Se os jantares salgados estão roubando seu sono, comente. Quero jantares mais leves e compartilhe uma receita ou mudança que você vai experimentar. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que o sal é o único vilão, espere até descobrir como algo tão simples quanto elevar as pernas pode mudar suas noites. Parte 3. As pernas que guardam o dia. Por que não? Elevar os pés rouba seu sono? Você já terminou o dia com os pés pesados, como se carregassem todo o cansaço do mundo. Talvez você sinta um leve inchaço nas pernas ou tornozelos, algo tão comum que parece apenas parte da rotina. Mas quando você deita à noite, esperando um sono tranquilo, esse peso pode se transformar em um convite indesejado para o banheiro. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, não dar um momento de descanso elevado às pernas no final do dia pode ser um motivo silencioso por trás daquelas idas noturnas que interrompem o sono. É algo tão simples, mas que faz uma diferença enorme quando você começa a prestar atenção à ciência por trás do problema. Durante o dia, a gravidade faz seu trabalho puxando os líquidos do corpo para as partes mais baixas, como pés, tornozelos e pernas. Esse acúmulo de fluidos, comum em quem passa muito tempo em pé ou sentado, não desaparece magicamente quando você deita. Ao se deitar, o corpo começa a reabsorver esses líquidos, enviando-os de volta à corrente sanguínea. Os rins então filtram esse excesso, produzindo mais urina, muitas vezes bem no meio da noite. Isso explica por que, mesmo sem beber muito antes de dormir, você acorda com a bexiga cheia. Com a idade, a circulação pode ficar menos eficiente e a bexiga mais sensível envia sinais de urgência com mais frequência. Elevar as pernas antes de dormir
Ajuda a mover esses líquidos enquanto você está acordado, aliviando o trabalho noturno dos rins. A história de Seu Francisco. Conheci Seu Francisco, um agricultor aposentado de 74 anos que vivia em uma chácara nos arredores de Goiânia. Ele passava os dias cuidando de suas galinhas e da pequena horta onde cultivava alface e coentro com o mesmo carinho que dedicava aos netos. Mas à noite, seu descanso era interrompido. Eu acordava 2 vezes, às vezes 3, para ir ao banheiro, e não entendia por que ele me contou, com um olhar que misturava frustração e curiosidade. Seu Francisco passava o dia ativo andando pela chácara e à noite gostava de se sentar na varanda assistindo ao pôr do sol. Ele nunca pensou que algo tão simples quanto elevar as pernas pudesse fazer diferença, mas suas pernas cansadas estavam contando uma história que ele não ouvia: a solução. Elevar as pernas e alimentos que apoiam. Seu Francisco começou com um ajuste pequeno, mas transformador. Todas as noites, por volta das 19 horas, enquanto lia o jornal ou conversava com a esposa, ele elevava as pernas em um banquinho com 2 travesseiros para deixá-las acima do nível do coração. Foram apenas 20 minutos por dia, mas o efeito foi quase imediato. Seus tornozelos pareciam menos inchados e as idas ao banheiro à noite diminuíram. Era como se meu corpo estivesse agradecendo. Ele disse com um sorriso que lembrava os dias de colheita. Para reforçar o equilíbrio dos fluidos, ele também começou a incluir folhas verdes escuras, como couve, na sua alimentação. A couve é rica em potássio e magnésio, minerais, que ajudam os rins a regular os líquidos e reduzir a retenção de água. Além disso, suas fibras apoiam a digestão, diminuindo a pressão abdominal, que pode irritar a bexiga. Seu Francisco passou a comer uma salada de couve com limão e azeite no almoço 3 vezes por semana. Eu nunca fui muito de salada, mas essa couve me conquistou. Ele riu. Em 2 semanas, ele passou de acordar 3 vezes por noite para apenas 1, e suas pernas pareciam mais leves durante o dia. É como se meu corpo tivesse encontrado um ritmo novo. Completou. Como você pode começar? Eleve as pernas. Reserve 15, 20 minutos à noite para elevar as pernas acima do coração, usando travesseiros, um banquinho ou o braço do sofá. Inclua couve, adicione folhas de couve ou outras verdes escuras, como espinafre ao almoço, ou jantar 2, 3 vezes por semana, temperadas com limão ou azeite. Escolha um momento relaxante. Combine a elevação das pernas com uma atividade calma, como ler, ouvir música suave ou conversar. Observe o inchaço. Se notar pernas ou tornozelos inchados, eleve-os por alguns minutos durante o dia, também para ajudar a circulação. Se suas pernas estão carregando o peso do dia, para suas noites, comente: quero pernas mais leves, e compartilhe como você vai incluir esse hábito na sua rotina. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que elevar as pernas é o único segredo, espere até descobrir como o que você bebe à noite pode estar mexendo com seu sono. Parte 4. A água que não espera, como o horário dos líquidos rouba seu sono. Você já terminou o dia com um copo d'água, um chá quentinho ou até um suco enquanto relaxa na sala, pensando que está cuidando da sua saúde. Parece inofensivo, até reconfortante, mas horas depois, lá está você acordando no escuro, com aquela urgência familiar, caminhando sonolento até o banheiro. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, beber líquidos demais à noite ou no momento errado pode ser um motivo silencioso por trás dessas interrupções que roubam o sono. É um hábito tão comum que mal percebemos, mas com um ajuste simples no horário dos líquidos, suas noites podem se transformar em um descanso profundo e contínuo. A ciência por trás do problema. Quando você bebe líquidos, especialmente nas horas antes de dormir, o corpo continua processando esse volume enquanto você tenta descansar.
Os rins filtram o excesso de água, enviando-a para a bexiga, que com a idade tende a ter menos capacidade de retenção. Isso significa que mesmo um copo de chá ou água pode encher a bexiga mais rápido do que antes, desencadeando aquela vontade de urinar no meio da noite. Além disso, a sensibilidade da bexiga aumenta com o passar dos anos, fazendo com que os sinais de preciso ir pareçam mais urgentes, mesmo quando há pouco líquido. O segredo não é parar de se hidratar, isso é essencial para a saúde, mas ajustar o quando e o quanto você bebe, para que o corpo trabalhe a seu favor, não contra você. A história de Dona Teresa. Conheci Dona Teresa, uma cabeleireira aposentada de 72 anos que vivia em Porto Alegre e tinha paixão por pintar quadros coloridos de flores. Sua casa era um arco-íris de telas, mas suas noites eram menos vibrantes. Eu tomava um chá de camomila toda noite, achando que me ajudava a relaxar. Ela me contou, com um olhar que misturava saudade e cansaço. Mas eu acordava 2 ou 3 vezes para ir ao banheiro, e o sono nunca voltava direito. Dona Teresa também gostava de um copo d'água grande enquanto lia antes de dormir, sem perceber que esses líquidos estavam sobrecarregando sua bexiga. Ela achava que era só a idade, mas o problema estava na hora em que bebia. A solução hidratação no momento certo e alimentos que ajudam, Dona Teresa começou com uma mudança simples. Passou a tomar seus líquidos mais cedo no dia. Ela se comprometeu a beber água regularmente desde a manhã, com pequenos goles a cada hora, e reduziu a ingestão após as 18 horas. O chá de camomila, que ela amava, passou a ser tomado às 17 horas, bem antes de seu ritual noturno. Para manter a hidratação sem sobrecarregar a bexiga, ela incluiu melancia na sua alimentação. A melancia, rica em água e potássio, hidrata o corpo de forma gradual, ajudando os rins a processar líquidos durante o dia em vez de à noite. Além disso, seus antioxidantes reduzem a irritação da bexiga, diminuindo aquela sensação de urgência. Dona Teresa passou a comer uma fatia de melancia com um toque de hortelã no lanche da tarde 4 vezes por semana. Era refrescante e eu comecei a perceber que meu corpo estava mais equilibrado. Ela disse com um sorriso que lembrava suas telas floridas. Em 2 semanas, ela reduziu as idas ao banheiro de 3 para 1 por noite e o sono ficou mais profundo. Agora, quando deito, sinto que a noite é minha amiga, não minha inimiga. Completou com um brilho nos olhos que refletia sua paixão pela pintura. Como você pode começar a beber mais cedo. Concentre a ingestão de líquidos na primeira metade do dia, com pequenos goles de água a cada hora até as 18 horas. Inclua melancia. Coma uma fatia de melancia no lanche da tarde 3-4 vezes por semana para hidratar de forma suave e apoiar os rins. Reduza líquidos à noite. Após as 18 horas, limite-se a pequenos goles de chá, leve como camomila ou hortelã, ou evite líquidos completamente. Crie um ritual noturno. Substitua o hábito de beber à noite por uma atividade relaxante, como ler ou ouvir música suave. Se os líquidos à noite estão interrompendo seu sono, comente: quero hidratar mais cedo, e compartilhe uma mudança que você vai fazer para ajustar sua rotina. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que os líquidos são o único problema, espere até descobrir como um cafezinho ou uma taça de vinho podem estar mexendo com suas noites. Parte 5. O cafezinho e a taça que perturbam, como cafeína e álcool, roubam seu sono. Você já terminou o dia com um cafezinho quente compartilhado com um amigo ou uma taça de vinho para relaxar enquanto assiste a novela. Parece um ritual inocente, uma pequena recompensa pelo dia vivido. Mas horas depois, lá está você acordando no meio da noite, com aquela urgência familiar, os pés buscando o caminho para o banheiro no escuro. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos,
O consumo de cafeína ou álcool no final do dia pode ser o vilão silencioso que transforma noites de descanso em corridas noturnas. É um hábito tão comum que mal percebemos, mas, com um ajuste simples no momento em que desfrutamos dessas bebidas, podemos reconquistar noites mais tranquilas. A ciência, por trás do problema cafeína e álcool, tem efeitos poderosos no corpo, especialmente na bexiga e no ciclo do sono. A cafeína encontrada em café, chá, refrigerantes de cola e até chocolate é um estimulante que não apenas mantém a mente alerta, mas também irrita o revestimento da bexiga, aumentando a sensação de urgência para urinar, mesmo quando ela não está cheia. Como a cafeína permanece no corpo por várias horas, aquele café da tarde pode estar agindo bem depois que você deita. Já o álcool, como uma taça de vinho ou cerveja, funciona como diurético, incentivando o corpo a eliminar mais água, o que aumenta a produção de urina. Além disso, o álcool interfere nos ritmos naturais do sono, dificultando voltar a dormir após uma ida ao banheiro. Com a idade, a bexiga se torna mais sensível a esses irritantes e os rins trabalham mais à noite, levando a despertares frequentes. A história de Seu Vicente. Conheci Seu Vicente, um músico aposentado de 70 anos, que vivia em Salvador e ainda tocava seu pandeiro em rodas de samba com os amigos. Sua casa era cheia de ritmo, com fotos de festivais e um rádio que nunca silenciava, mas suas noites eram menos harmoniosas. Eu tomava um café forte depois do almoço e às vezes uma cervejinha com os amigos à noite. Ele me contou com um sorriso que escondia o cansaço, mas eu acordava 2 ou 3 vezes para ir ao banheiro e o sono parecia fugir. Seu Vicente achava que era só a idade, sem perceber que o café e a cerveja estavam agitando seu corpo bem na hora do descanso. A solução: ajustar o horário das bebidas e alimentos calmantes. Seu Vicente decidiu fazer mudanças pequenas, mas poderosas. Ele passou a tomar seu café apenas pela manhã, trocando o café da tarde por um chá de hibisco, sem cafeína, que é leve e ainda ajuda na circulação. A cerveja com os amigos continuou, mas ele a limitou a uma taça pequena, tomada mais cedo, antes das 18 horas. Para apoiar o corpo, ele incluiu banana na sua alimentação. A banana é rica em potássio e magnésio, que ajudam a relaxar os músculos e reduzir a irritação da bexiga, além de conter fibras que estabilizam a digestão, evitando desconfortos noturnos. Seu Vicente passou a comer uma banana com aveia no café da manhã ou como lanche da tarde 4 vezes por semana. Era como se meu corpo encontrasse um novo compasso. Ele disse com um brilho nos olhos que lembrava suas noites de samba. Em 3 semanas, ele reduziu as idas ao banheiro de 3 para 1 por noite, e o sono ficou mais profundo. Agora, quando toco meu pandeiro, sinto a energia de quem descansou de verdade, completou com um sorriso que ecoava sua paixão pela música. Como você pode começar: limite a cafeína. Tome café-chá ou refrigerantes apenas pela manhã até o meio-dia e substitua por opções sem cafeína, como chá de hibisco ou erva cidreira à tarde. Reduza o álcool à noite. Se quiser uma bebida alcoólica, tome-a mais cedo, antes das 18 horas e em pequena quantidade. Inclua banana coma. Uma banana no café da manhã ou lanche da tarde 3, 4 vezes por semana para apoiar a bexiga e o relaxamento. Observe os sinais. Preste atenção se cafeína ou álcool à noite aumentam sua urgência urinária e ajuste o horário gradualmente. Se o café ou a cerveja estão atrapalhando suas noites, comente: quero um ritmo mais calmo, e compartilhe uma bebida que você vai substituir ou um horário que vai ajustar. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que a cafeína é o único obstáculo, espere até descobrir como ignorar um sinal do corpo durante o dia pode mexer com seu sono. Parte 6. O sinal ignorado. Como?
Adiar a vontade de urinar. Durante o dia, perturba suas noites. Você já sentiu aquela vontade de ir ao banheiro durante o dia, mas pensou: agora não estou ocupado. Ou só mais um minutinho. Talvez você esteja no mercado, cuidando do jardim, ou conversando com um amigo, e decide adiar a ida ao banheiro, achando que é algo simples. Mas para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, ignorar esses sinais durante o dia pode estar treinando seu corpo para noites inquietas com idas frequentes ao banheiro que roubam o sono. É um hábito tão comum que passa despercebido, mas ouvir o corpo no momento certo pode transformar suas noites em um descanso profundo e contínuo, a ciência por trás do problema. Quando você ignora a vontade de urinar durante o dia, a bexiga é forçada a se esticar além do confortável, o que pode desregular seus sinais. Com o tempo, isso faz com que ela se torne menos eficiente em segurar a urina por longos períodos, especialmente à noite. Além disso, os nervos que controlam a bexiga podem ficar mais sensíveis, enviando sinais de urgência, mesmo quando há pouco líquido. Isso é ainda mais comum com a idade, quando a capacidade da bexiga diminui e os músculos do assoalho pélvico podem estar menos fortes. O resultado? Você acorda no meio da noite com uma sensação de urgência, muitas vezes sem uma bexiga realmente cheia, interrompendo o sono que seu corpo tanto precisa. A história de Dona Ivone. Conheci Dona Ivone, uma artesã de 68 anos que vivia em Ouro Preto, Minas Gerais, onde passava os dias criando bijuterias com pedras coloridas. Sua casa era um mosaico de contas brilhantes e memórias de feiras de artesanato, mas suas noites eram marcadas por interrupções. Eu acordava 2 vezes por noite para ir ao banheiro, e às vezes nem saía muita coisa, ela me contou, com um olhar que misturava frustração e curiosidade. Durante o dia, Dona Ivone estava tão focada em seus colares ou nas conversas com clientes que ignorava a vontade de urinar, adiando até dar um jeito. Ela achava que era apenas uma questão de praticidade, sem perceber que estava confundindo os sinais do seu corpo. E solução: ouvir o corpo e alimentos que fortalecem Dona Ivone decidiu fazer uma mudança gentil, mas poderosa. Ela passou a prestar atenção aos sinais do corpo durante o dia, indo ao banheiro sempre que sentia a menor vontade, mesmo que isso significasse pausar seu trabalho por alguns minutos. No começo, parecia que eu estava indo demais, mas depois percebi que era meu corpo pedindo atenção. Ela disse com um sorriso tímido. Essa mudança simples ajudou a bexiga a manter um ritmo mais natural, reduzindo a urgência noturna. Para apoiar a saúde da bexiga, ela começou a incluir sementes de abóbora na alimentação. Essas sementes são ricas em zinco e magnésio, que fortalecem os músculos do assoalho pélvico e ajudam a regular a função da bexiga, reduzindo a sensibilidade excessiva. Além disso, são leves e fáceis de incorporar. Dona Ivone passou a comer um punhado de sementes de abóbora torradas sem sal, como lanche da tarde 3 vezes por semana, às vezes misturadas com um pouco de iogurte natural. Era crocante e gostoso e parecia que meu corpo ficava mais tranquilo. Ela disse com um brilho nos olhos que lembrava suas pedras coloridas. Em 3 semanas, ela reduziu as idas ao banheiro de 2 para 1 por noite. E o sono ficou mais profundo. Agora, quando trabalho, sinto que meu corpo está comigo, não contra mim, completou. Como você pode? Começar: ouça seu corpo. Vá ao banheiro assim que sentir vontade, durante o dia, mesmo que esteja ocupado. Não adie por mais de 10, 15 minutos. Inclua sementes de abóbora. Coma um punhado de sementes de abóbora, torradas sem sal no lanche da tarde, 3, 4 vezes por semana, sozinhas ou com iogurte. Fortaleça a bexiga. Pratique pausas curtas durante o dia para checar os sinais do corpo, especialmente
se você tende a segurar por longos períodos. Observe os padrões. Note, se ignorar a vontade durante o dia, aumenta a urgência à noite e ajuste gradualmente. Se ignorar a vontade de urinar, está atrapalhando suas noites. Comente, quero ouvir meu corpo, e compartilhe como você vai prestar mais atenção aos sinais do seu corpo. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que ouvir o corpo é o último passo, espere até descobrir como a falta de uma rotina noturna pode estar mexendo com seu sono. Parte 7. A noite sem ritmo. Como a falta de rotina noturna perturba seu sono. Você já deitou na cama sem um ritual claro, apenas deixando o dia escorregar para a noite, e sentiu que o sono não vinha como deveria. Talvez você fique assistindo TV até tarde ou passe de uma tarefa a outra, sem um momento para desacelerar, e de repente está acordando com aquela urgência de ir ao banheiro, interrompendo o descanso que tanto precisava. Para muitos de nós, entre 60 e 80 anos, a falta de uma rotina noturna pode ser um motivo silencioso por trás dessas noites agitadas. É algo tão simples, mas criar um ritual antes de dormir pode transformar suas noites em um abraço tranquilo, reduzindo as idas ao banheiro e trazendo paz. A ciência por trás do problema uma. Rotina noturna ajuda o corpo a sinalizar que é hora de descansar, diminuindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e preparando o sistema nervoso para o sono. Sem esse ritual, o corpo permanece em um estado de alerta, o que pode aumentar a atividade dos rins e da bexiga à noite, levando a mais idas ao banheiro. Além disso, atividades estimulantes, como assistir TV ou usar o celular até tarde, podem irritar a bexiga indiretamente, mantendo o sistema nervoso ativo e intensificando a sensação de urgência. Com a idade, o corpo precisa de sinais mais claros para desligar, e a falta de uma rotina pode confundir esses sinais, resultando em noites fragmentadas e um sono menos reparador. A história de Dona Conceição. Conheci Dona Conceição, uma bibliotecária aposentada de 75 anos que vivia em Recife e ainda organizava saraus de poesia para os vizinhos. Sua casa era cheia de livros com páginas que pareciam contar histórias tão vivas quanto ela, mas suas noites eram menos poéticas. Eu ficava assistindo TV até tarde ou arrumando coisas pela casa, e quando deitava, parecia que meu corpo não sabia que era hora de dormir. Ela me contou, com um olhar que misturava nostalgia e cansaço. Dona Conceição acordava 2 vezes por noite para ir ao banheiro, e o sono demorava a voltar. Ela achava que era apenas a idade, sem perceber que a falta de um ritual noturno estava mantendo seu corpo em alerta. A solução: um ritual noturno e alimentos que acalmam Dona Conceição. Decidiu criar uma rotina noturna simples, mas poderosa. Todas as noites, às 20 horas, ela desligava a TV e o celular, acendia uma lâmpada suave e lia um poema ou escrevia algumas linhas em um caderno de gratidão, anotando 3 coisas boas do dia. Ela também passou a tomar um chá de maracujá, conhecido por suas propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e relaxar o sistema nervoso, diminuindo a atividade da bexiga à noite. O chá era tomado por volta das 18h30 para não sobrecarregar os rins antes de dormir. Para reforçar o relaxamento, ela incluiu amêndoas na alimentação. Amêndoas são ricas em magnésio, um mineral que ajuda a relaxar os músculos e o sistema nervoso, reduzindo a sensibilidade da bexiga e promovendo um sono mais profundo. Dona Conceição passou a comer um punhado de amêndoas sem sal no lanche da tarde 3 vezes por semana, às vezes com uma maçã. Era como se meu corpo aprendesse a desacelerar, como uma poesia que encontra seu ritmo. Ela disse com um sorriso que parecia iluminar suas palavras. Em um mês, ela reduziu as idas ao banheiro de 2 para 1 por noite e o sono ficou mais contínuo. Agora, minhas noites têm a mesma calma dos meus saraus, completou.
Como você pode começar? Crie um ritual noturno. Reserve 30 minutos antes de dormir para atividades calmas, como ler, escrever ou ouvir música suave, evitando telas. Tome chá de maracujá. Beba um chá leve de maracujá ou camomila por volta das 18h30, para relaxar sem sobrecarregar a bexiga. Inclua amêndoas. Coma um punhado de amêndoas sem sal no lanche da tarde, 3-4 vezes por semana, para apoiar o relaxamento. Desacelere o corpo. Evite tarefas estimulantes após as 20 horas, como arrumar a casa ou assistir programas intensos para preparar a mente para o sono. Se a falta de uma rotina está atrapalhando suas noites, comente. Quero um ritual de paz e compartilhe uma atividade que você vai incluir na sua noite. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E agora, com todos esses segredos revelados, vamos reunir tudo para transformar suas noites em um presente de descanso e renovação. Parte 8. Reconquistando a noite. Um novo começo para seu sono. Imagine deitar na cama, com a cabeça repousando suavemente no travesseiro e sentir que a noite é um abraço gentil pronto para te levar a um sono profundo e restaurador. Imagine acordar pela manhã com o corpo leve, a mente clara e um sorriso que diz: "Eu descansei de verdade". Para muitos de nós entre 60, 70 ou 80 anos, as idas frequentes ao banheiro à noite podem parecer um obstáculo inevitável, uma parte do envelhecimento que simplesmente aceitamos. Mas aqui está a verdade mais poderosa. Você não precisa aceitar isso. Ao longo desta jornada, descobrimos 6 motivos que podem estar roubando suas noites, desde o sal escondido no jantar até a falta de um ritual para acalmar o corpo. Cada um desses desafios é comum, mas com pequenas mudanças, suas noites podem se transformar em momentos de paz e seus dias podem brilhar com mais energia, alegria e vitalidade. Revisitando os segredos das noites tranquilas, vamos reunir as peças desse quebra-cabeça que é o sono contínuo. Primeiro vimos como alimentos salgados no jantar, como sopas enlatadas ou embutidos, fazem o corpo reter líquidos, levando a idas noturnas ao banheiro. Uma sopa de abóbora e jantares mais leves trazem equilíbrio. Depois aprendemos que não elevar as pernas permite que fluidos se acumulem, mas 20 minutos com os pés para cima e folhas de couve na alimentação aliviam a pressão. O consumo excessivo de líquidos à noite sobrecarrega a bexiga, mas melancia e hidratação mais cedo restauram o ritmo. Cafeína e álcool no final do dia irritam a bexiga, mas bananas e chás sem cafeína acalmam o corpo. Ignorar a vontade de urinar durante o dia confunde a bexiga, mas ouvir o corpo e sementes de abóbora fortalecem o controle. Por fim, a falta de uma rotina noturna mantém o corpo em alerta, mas um ritual com chá de maracujá e amêndoas prepara o caminho para o descanso. Cada solução é como uma nota em uma melodia suave. Sozinhas elas já fazem diferença, mas juntas criam uma sinfonia que embala suas noites. E o mais bonito, essas mudanças não exigem esforços enormes ou remédios caros. São gestos simples, como comer uma fatia de melancia à tarde, elevar as pernas enquanto lê ou tomar um chá calmante antes de dormir. São formas de cuidar do corpo que te levou tão longe com carinho e paciência. A história de seu Raimundo. Quero compartilhar a história de seu Raimundo, um barbeiro aposentado de 77 anos que vivia em São Luís, Maranhão, e ainda contava histórias das conversas animadas de sua barbearia. Sua casa era cheia de fotos antigas e um rádio que tocava forró baixinho, mas suas noites eram marcadas por cansaço. Eu acordava 2 ou 3 vezes para ir ao banheiro e o sono parecia escapar. Ele me contou, com um olhar que misturava saudade e esperança. Seu Raimundo tentava de tudo, chás menos água à noite, até contar histórias para si mesmo na cama.
Mas nada parecia funcionar até que ele decidiu ouvir as mensagens do próprio corpo. Inspirado por histórias como as que compartilhamos, seu Raimundo fez mudanças pequenas, mas consistentes. Ele passou a jantar uma sopa leve de abóbora, elevava as pernas por 15 minutos enquanto ouvia o rádio e trocou o café da tarde por chá de hibisco. Ele também começou a comer uma banana no lanche da tarde e parou de ignorar a vontade de urinar durante o dia. À noite, criou um ritual. Escrevia uma memória feliz do dia em um caderno e tomava um chá de maracujá às 18 horas. Era como se eu estivesse aprendendo a dançar com o meu corpo de novo, ele disse com um sorriso que lembrava seus dias de barbearia. Em um mês, ele passou de acordar 3 vezes por noite para apenas uma e acordava com energia para contar suas histórias aos netos. O sono é como um velho amigo que voltei a encontrar, completou. Um convite para transformar suas noites as histórias de seu Raimundo, Dona Conceição, Dona Ivone, seu Vicente, Dona Teresa, seu Francisco e Dona Neuza nos mostram algo profundo. O sono é mais do que fechar os olhos. É um presente que você dá a si mesmo. Cada noite bem dormida fortalece seu corpo, ilumina seu humor, renova sua energia. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um passo. Talvez seja comer sementes de abóbora e levar as pernas enquanto lê, ou criar um ritual noturno com um chá calmante. Cada gesto é uma semente plantada que cresce em noites mais longas, mais profundas, mais restauradoras. Seu corpo ainda quer descansar. Ele quer te levar para manhãs cheias de vida, para tardes com os netos, para momentos com os amigos. Ele só precisa de um pouco de atenção, de cuidado, de ritmo. E quando você dorme bem, não é só o sono que melhora, é a forma como você ri, como abraça, como vive. Você merece noites que te acolhem, manhãs que te recebem com esperança, dias que te fazem sentir vivo. Então hoje, faça um pacto com você mesmo. Escolha uma das dicas que compartilhamos. Talvez a sopa de abóbora de Dona Neuza, o ritual de Dona Conceição ou as bananas de seu Vicente. E experimente por uma semana. Observe como seu corpo responde. Compartilhe sua jornada, porque suas vitórias podem inspirar outros. Se você aprendeu algo hoje, comente. Vou reconquistar minhas noites e compartilhe uma mudança que você vai fazer para cuidar do seu sono. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de noites mais tranquilas. Juntos, podemos espalhar o presente do sono profundo e viver com mais energia, alegria e saúde. Obrigado por estar aqui e que suas noites sejam um abraço de paz